para qualquer momento. Amém? Então abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Capítulo 2, queridos. Diz assim, a partir do versículo 1: Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. E esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Deus, Yahvé, criou o céu e a terra. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Guarda isso aqui: não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que o formara. E o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro rio é Pison. Ele percorre por todo o território de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o obidélio, raro perfume, e a valiosa pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é o conhecido como Rio Tigre. E o quarto é o grande Rio Eufrates. Assim Yahvé Deus, Senhor, formou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore daquele jardim, que está no jardim. Contudo, não comerás a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. Só até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, meu amigo Espírito Santo, boa noite, querido. Mais uma vez eu estou diante da Santa Igreja do Senhor, da noiva de Jesus, que um dia vai morar com Ele na eternidade para todo sempre. Pai, eu peço ao Senhor a Tua capacitação, eu peço ao Senhor a Tua graça mais uma vez, o Teu auxílio, a Tua ajuda, para transmitir ao coração dos santos e dos eleitos do Senhor que estão aqui presentes, a mensagem genuína do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe tudo, e se aprove ao Senhor que eu estivesse aqui ministrando, é porque o Senhor de alguma forma quer falar com alguém aqui, que está aqui presente nessa noite. Então fale conosco,
Eu peço isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não sei se você observou, mas a ornamentação que os irmãos fizeram, toda ela tem uma conotação de jardim. Eu não sei se essa é a percepção que você teve quando você chegou, mas você vai perceber que naquele jardim ali que eles prepararam, tem 3 palavras. Qual é as palavras que estão ali? Amor, alegria e fé. Amor, alegria e fé. Bom, nesse jardim que os irmãos fizeram, 3 palavras que estão ali são palavras que certamente preenchem o nosso coração. Amor, porque todos nós necessitamos e precisamos ser amados, e existem 2 tipos de amor, melhor 3 tipos de amor, que a gente sabe que é o amor de Deus para conosco, o amor de pais para com o filho e amor de cônjuge, não é isso? Sim ou não, gente? Então nós temos 3 tipos de carências e de necessidade de amor que precisa ser preenchido. Se alguma dessas áreas não forem preenchidas, certamente um vazio vai ficar no coração de qualquer pessoa. Você pode observar que todo jovem, todo homem, toda mulher que tem uma carência de pai, você vai perceber que ele tem uma dificuldade, ou de mãe, ele carrega uma dificuldade, ou aquele que tem dificuldade de se relacionar com uma pessoa, que não consegue de verdade se conectar a alguém para construir uma família. Você vai perceber que essa pessoa também não se sente preenchida. E você vai perceber também que a humanidade, eu disse a humanidade, ela tem a necessidade de adorar. Sim ou não, gente? Por que isso? Porque Deus nos criou como adoradores. Nós fomos criados por Deus para sermos adoradores, para nos relacionarmos com Ele. E o que significa a palavra adoração? A palavra adoração significa prestar elogios a quem é de direito. Então, todas as vezes que a gente se coloca em adoração a alguma coisa, nós estamos prestando elogios e liberando palavras em direção a algo. Só que eu louvo a Deus por mim e por você. Por quê, queridos? Um dia, vou falar por mim, um dia eu já estive num caminho equivocado de adoração a ídolos, de adoração a estátuas, de adoração a espíritos enganadores. E nesse ambiente eu achava de alguma forma que eu estava adorando a Deus, mas na verdade eu não estava. Até um dia que eu conheci o verdadeiro Deus, até um dia que eu se encontrei com o seu amor. E quando, você pode reparar, eu não sei se aqui alguém já foi de espiritismo, ou se já foi católico, você pode observar que você está diante de uma imagem, você fala, você expressa sentimento, você coloca ali a sua fé em prática, mas não há nenhum retorno de amor e de sentimento. Você está diante de uma estátua, do jeito que ela está, até você acabar de rezar, ela vai continuar do mesmo jeito. Você está diante dos terreiros, dos espíritos malignos, ali dos espíritos. Quando os espíritos baixam, a primeira coisa que ele faz é tirar teu entendimento. Então você não consegue ter um retorno dele de amor e de carinho. Por quê? Porque ele rouba o seu entendimento. Você não sabe que ele está usando o seu corpo, mas ele está usando. Aí você encontra-se com Deus. Você não o vê, mas você sente. E quando você sente, Ele não rouba o teu intelecto. Por quê? Porque Ele quer que você o adora com entendimento e com amor e com verdade. Foi isso que Ele falou para aquela mulher em João capítulo 4. Quando a mulher fala, olha, nós sabemos que o Messias há de vir, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar da verdadeira adoração. O que ela estava dizendo para Jesus? Ela estava condicionando a adoração a um único lugar. Aonde? Jerusalém. Mas Jesus olha para ela e fala, olha, vai chegar uma hora, na verdade já chegou,
em que o Pai vai procurar os verdadeiros adoradores. E estes adoradores não estarão em Jerusalém somente. Eles vão estar em Jerusalém, Samaria, Judeia, Duque de Caxias, Saracuruna, Rio de Janeiro, Brasil, Europa, Ásia, África. Eles estarão nos 4 cantos da terra. E mais uma coisa, mulher. Esse que o Pai está procurando, eles vão adorar em espírito e em verdade. Quando a gente entra nesse contexto de espírito e verdade, são duas áreas completamente espirituais que Jesus está falando para esta mulher. Por quê, pastor? Porque Deus não é uma estátua. Deus não é um espírito que vive na escuridão, que tem que ser invocado através de pratos de comida. Não. Deus, ele é espírito de vida. E para você se conectar a ele, você vai precisar de uma coisa que ele falou: verdade. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus se a gente não anda num lugar de verdade. Mas eu não quero falar sobre verdade. Eu quero falar sobre o ambiente de adoração. Porque o texto que nós lemos está dizendo que Deus criou um jardim dentro da região do Éden. Depois que Deus cria esse jardim, o texto vai dizer que até esse momento não havia chovido, mas havia 4 rios que passavam por esse jardim. E esse rio ia regando a terra. Pelo fato de não haver chovido ainda, o versículo 5 vai dizer: porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Pega isso aqui. Por que não havia chovido ainda? Qual é a principal função da chuva? A principal função da chuva é regar a terra e fazer com que as árvores frutíferas produzam seus frutos. Se não havia homem para cultivar a terra, não havia motivo para ter. Você está acompanhando meu raciocínio? Se não havia homem para preparar a terra, lançar semente, para a chuva cair, não havia motivo para chover. Até que Deus decide fazer um homem. Cara, isso aqui é muito poderoso. Se você não entender, vai ser uma pena. Por que não chove? Porque não tem homem para cultivar. Então preste atenção. Deus criou todas as coisas: céu, terra, mar, luz, escuridão. Deus criou tudo. Tudo já estava preparado. A natureza já se movimentava apenas com a ordem de Deus. Amém? Porque desde o princípio Deus disse: haja. O haja é a ordem de Deus para que tudo viesse a existir. Então, tanto o céu quanto a terra já estava se movimentando. O mar já estava se movimentando. Tudo já estava perfeito. O que faltava na terra? O homem. Aí o que Deus faz? Deus cria o homem. Pega o homem, coloca o homem dentro do jardim. E Deus agora vai começar a dar ordens para quem? Para o homem. Quais foram as ordens que Deus deu para o homem? Está lá no versículo 15. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele, e nele fazer as suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Olha, presta atenção nisso aqui.
Porque se você entender, você vai dar um pulo dessa cadeira, vai bater a cabeça no teto, vai dar um glória a Deus bem forte. Tudo já estava preparado. O céu, a terra, o mar, todo mundo já estava trabalhando em conjunto. Aí Deus vai agora, cria um homem e coloca um homem dentro do jardim do Éden. Aí Deus fala assim para o homem: Adão, o quê? Eu estou te colocando dentro desse jardim. Para quê? Para você zelar por ele, para você fazer as suas plantações. Aí Deus acaba de falar com Adão. Isso é coisa da minha cabeça, irmão. Deus acaba de falar para Adão. Depois Deus olha para as nuvens e fala: a partir de agora, pode liberar a chuva para o céu, a chuva do céu para a terra. Por quê? Porque o homem já está pronto para cultivar e para plantar na face da terra. Aquilo que Deus havia criado agora começa a mudar. Está acompanhando? O céu começa agora a tomar outro formato. A nuvem que ficava paralisada no céu não fica mais parada, agora ela vai no mar. Pega uma concha de água e volta. Aonde Adão está, a chuva vem. Aí Adão está lá plantando agora. Eu não sei nem quem deu uma enxada para ele. E jogando semente. Tampou. Daqui a pouco vem a nuvem. E começa a derramar chuva. E Adão começa a olhar. De repente um brotinho. 2 brotinhos. 3 brotinhos. Vai crescendo. E vira uma árvore. E começa a dar os seus frutos. E Adão agora vai lá e... Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você tem noção o que Deus é capaz de mudar por causa de um filho? Você tem noção do que Deus é capaz de fazer com a natureza por causa da igreja? Você tá pegando o raciocínio? Até aquele momento, Adão não estava no jardim, então não havia motivo para ter chuva. Porque o principal motivo da chuva vir é para fazer as sementes germinarem. E depois delas germinarem, elas vão crescer e vão frutificar. Então, só existe necessidade de ter chuva quando tem um homem posicionado para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: você precisa estar aonde Deus quer que você esteja. Exatamente, fala para ele: exatamente no lugar que Deus quer que você esteja, fazendo exatamente o que Deus determinou que você faça. Porque tem gente que está falando: meu Deus, nada muda, meu Deus, nada dá certo, porque não está no lugar certo, não está fazendo o que tem que ser feito. Adão tinha que zelar e fazer plantações, está aqui no texto, gente. Zelar, cuidar e fazer plantações. Porque a partir desse momento, Deus ia cooperar com ele. Uau! Adão só precisava estar no lugar certo, fazendo o que Deus mandou fazer. Porque a partir desse momento, Deus iria cooperar com ele. Essa é a sensação de muita gente. Está dentro da igreja, está há anos na igreja, mas não consegue ver Deus se movimentando em seu favor. A resposta está aqui. Porque provavelmente você está no lugar errado, fazendo as coisas erradas.
Você não está no lugar que Deus quer que você esteja. E você não está se movimentando da forma que Deus quer que você se movimente. Por quê, querido? Porque se você estiver no lugar errado e Deus estiver cooperando contigo, você vai mudar. Você vai deixar ser transformado. Você vai orar e vai falar: Deus, tem alguma coisa dando errado. Eu não estou da forma... Nunca. Se você estiver no lugar errado, fazendo a coisa errada e Deus estiver cooperando, você nunca muda. Então o que Deus faz? Se você está no lugar errado, fazendo as coisas erradas, Ele deixa você quebrando a cara. Por quê? Porque tem muita gente que já sabe o que tem que fazer e não faz. Tem muita gente que já sabe onde tinha que estar e não está porque não quer. Mas está dizendo: Deus, coopera comigo. Deus não vai cooperar com a gente se nós não estivermos no lugar certo, fazendo o que Deus quer que a gente faça. O que era chuva? Nada mais era do que Deus cooperando com Adão. Nada mais era do que Deus trazendo o sobrenatural para cooperar com aquilo que é natural. E eu acho tão fantástico isso aqui, porque mais à frente Deus vai dar uma ordem, sabe para quem? Para os animais. Cara, isso aqui é fantástico, porque Deus pega Adão, coloca Adão no Éden. Adão já está fazendo o que ele precisava fazer, porque Deus havia ordenado. Só que agora Deus fala para Adão: Adão, é o seguinte, tem mais uma tarefa para você. O que, Senhor? Dá nome a todos os animais. Adão, ok. Só que isso aqui é fantástico, porque Adão está no Éden e todos os animais vão parar diante de Adão. Cara, isso aqui é muito doido. Os animais estão espalhados pela terra, pela selva, sei lá como é que era ali. Aí Deus fala para os animais assim: ó, Adão está esperando vocês, vai para lá. Cara, veio o elefante. Bum, bum, bum. Veio os leões, os tigres. Sabe o que é mais interessante? Olha que forte. Os animais carnívoros, diante de Adão, se tornaram vegetarianos. Eles não atacavam uns aos outros, porque eles estavam diante de Adão. E diante de Adão eles tinham que se submeter à ordem de Adão. Cara, você está acompanhando isso? Todos os animais estão ali diante de Adão, assim, olhando para Adão, esperando as ordens de Adão. Aí você olha o cara dominando o leão no circo e fica: uau! O cara domina o leão no circo. Pô, ninguém faz uau para Adão. Adão dominava todos os animais ao mesmo tempo. E nem manipulava eles, tá? Toma carne quieto. Nada. Por quê? Por causa da autoridade que Deus liberou sobre Adão. Isso aqui é muito forte. Enquanto Adão tinha a autoridade intacta, enquanto ele cultivava o ambiente, enquanto ele mantinha seu relacionamento com Deus, a sua autoridade intacta, até os animais se submetiam a Adão. Até os animais paravam diante de Adão, se curvavam à sua autoridade. Por quê? Porque Deus outorgou autoridade a Adão. Os animais olhavam para Adão. Meu Deus, pega isso. Pega no seu espírito isso. Os animais olhavam para Adão e via a autoridade de Deus em Adão. Então eles se curvavam. Esperava Adão dar as suas ordens. Por quê? Porque a autoridade de Deus estava dentro de Adão. Adão pecou. Perdeu a sua autoridade, perdeu. Manda Adão bater de frente com o leão agora. Porque o leão ia olhar para Adão agora e ia ver um pedaço de carne, não mais um homem espiritual.
Pastor, que loucura é essa? É só você lembrar de Daniel. Joga ele para os leões. Joga o Daniel na cova. Os leões estão procurando. Cadê? Não caiu nada. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Eu não estou vendo ele. Cadê ele? Aqui, por mais que Daniel fosse homem de Deus, ele também teve medo, sim ou não? Eu imagino que Daniel caiu e já foi por causa da parede. E os leões estão procurando. Cadê? Cadê? Não caiu nada aqui, me enganaram. Por quê? Porque quem caiu não foi um homem carnal. Quem caiu foi um homem espiritual. E leão gosta de quê? Leão gosta de carne, meu irmão. Você está entendendo isso? Por que o diabo está acabando com um monte de família? Por que o diabo está acabando com um monte de ministério? Por que o diabo está acabando com um monte de igreja? Porque eles se tornaram ambiente carnal. Ambiente carnal. O leão devora a carne. Pega na mão desse crente do teu lado e fala: não seja carnal. Se você for carnal, o leão vai devorar você também. Pastor, que loucura é essa, irmão? Está tudo na Bíblia. Só você ler. Que Satanás está ao nosso derredor, fazendo o quê? Bramando como leão. Procurando quem? Um carnal para devorar. Tá pegando isso? Tá pegando ou não tá? Então Adão pega a sua autoridade, agora ele se torna alguém carnal. Por isso que Deus tem que tirar ele do ambiente. Porque não tinha mais como Adão ficar num ambiente espiritual sendo carnal. O carnal não pode ficar no ambiente espiritual. Porque no ambiente espiritual é onde Deus se manifesta. O carnal no ambiente espiritual ele fica confuso, ele fica meio doido, ele não consegue nem entender o que está acontecendo. Por isso que o Salmo capítulo 1 vai dizer que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Por quê? Porque o ambiente espiritual não é apropriado para quem é carnal. O carnal a qualquer momento vai pipocar. Então Deus tira Adão do ambiente, porque Deus é Espírito. Deus não é uma estátua que estava lá num lugarzinho bonito no Helder com uma cachoeira caindo do lado. Deus não é o Espírito que anda nas trevas para colocar uma vela para ele poder iluminar o caminho. Não, Deus é a própria luz. Só você ler 1 João capítulo 1, versículo 7. Deus é luz e nele não há trevas. Deus é luz, João repete, e nele não há trevas nenhuma. Então Adão agora sai desse lugar de ambiente, perde a sua autoridade. Qual era o sonho de Deus? Um povo santo, puro, um povo que ia revelar Deus para outras nações. Deus continuou sonhando com esse povo. Por isso que Deus veio tentando com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Veio tentando. Todos fracassaram. Mas Deus continuou mantendo a sua promessa de pé. Até que Deus enviou quem, querido? Jesus. Qual foi a esperança de Deus agora em Jesus? Que Jesus fosse exatamente o que Deus planejou para Adão ser. Alguém que cultivasse ambiente. Alguém que cultivasse relacionamento. Alguém que não perdesse a sua autoridade. E Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. E agora, pastor? Agora Cristo não vai mais entregar como Deus entregou no início. Pega isso que eu estou terminando. No início, Deus pegou um homem, deu a ele ambiente, deu a ele presença, deu a ele
autoridade, deu tudo que ele precisava. O que esse homem fez? Se perdeu e abriu mão de tudo. Então Jesus agora vem e ele não vai entregar mais para um homem, porque ele sabia que lá atrás já foi entregue para um homem e o homem fracassou. Por isso que Elias se quebrou com Deus. Quando ele chega na caverna e fala: ei Deus, só eu sobrei. E quer saber de uma coisa? E eu não quero mais servir um ministério profético. Aí Deus olha para Elias e fala: só você sobrou uma ova, rapaz. Primeiro, já tem Eliseu para botar no teu lugar. Volta lá e unge ele. E para você ficar tranquilo, eu tenho mais 7.000 que não se curvaram diante de Acabe e Jezabel. Por que Deus dá essa resposta para Elias? Porque ele sabia que lá atrás ele acreditou em um homem e um homem falhou. Eu imagino Deus falando: eu nunca mais vou confiar isso em um homem só. Por isso que no reino de Deus não existe monopólio. Por isso que no reino de Deus não tem as estrelinhas. Por isso que no reino de Deus existe um corpo. Quem é o cabeça? Jesus Cristo. E nós, membro, não interessa se você canta, se você prega, se você ora, somos parte do mesmo corpo. Por quê, pastor? Porque Deus não vai mais entregar para uma única pessoa aquilo que Ele entregou lá no início. Jesus morre e Ele não entrega para uma pessoa. Ele fala para os 12: vai ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de... O que Jesus estava prometendo? Restauração de autoridade. Quando ele senta com Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro: amo. Apacenta as minhas. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Algumas religiões dizem que Pedro foi o primeiro pastor da igreja. Mentira! Porque o primeiro pastor da igreja foi Jesus Cristo. Quem Pedro fez? Pedro representou a igreja, recebendo a autoridade de volta. O que Jesus estava fazendo é: Pedro, você vai representar a minha igreja na terra. É a autoridade que se perdeu lá no Éden. Eu devolvo a partir de agora. Eu devolvo a partir de agora. Eu já morri, já ressuscitei. Pega essa autoridade, pega de volta. Por isso, igreja, não existe principado, não existe potestade, não existe Exu Caveira, não existe Maria Padilha, não existe Maria Mulambo, não existe Sete Saia, não existe. A autoridade está na mão da igreja. Está na mão da igreja. Está na mão da igreja. Não vai ter mais barricada, porque a igreja foi para a rua e disse: não vai ter mais barricada, não vai ter mais barricada. Vai ter que acabar a boca de fumo. Vai ter que acabar. Porque a igreja está usando a autoridade que Deus deu. Orebarachúria, Urabacandaraio. Olha a igreja cheia de autoridade aí. Olha, Satanás, a igreja está cheia de autoridade. A igreja está cheia de autoridade. Adora o Senhor, vai. Adora o Senhor. Adora o Senhor aí. A autoridade está com você. Você tem autoridade. Urabarachúria. Urabarachúria. Urabacandura. Urabaracandaraio. Erebarachúria. Curabadarabacatura. A autoridade está na mão da igreja. A autoridade está na mão da igreja.
A autoridade está na mão da igreja. Os demônios se submetem à autoridade que está na mão da igreja. Vai, pega a tua autoridade aí. Pega a tua autoridade aí. Os demônios vão ter que sair da tua rua. Os demônios vão ter que sair da tua rua. Os demônios vão sair daquele quintal. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vai, pega, pega. Pega a tua autoridade aí. Eu vos dou poder e autoridade, disse Jesus, sobre corpos, escorpiões e serpente e todo o poder do maligno. A autoridade da igreja foi restaurada. Vai, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu não sei se tem enfermidade na tua casa, você tem autoridade. Eu não sei se tem alguém endemoniado lá, você tem autoridade. Eu não sei se tem miséria lá, você tem autoridade. Orebarachuri, Uravacandarai, vai. Usa a tua autoridade, vai. Usa a tua autoridade, vai. Comece a falar para os espíritos malignos: sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha empresa, sai do meu trabalho, sai da minha rua. Eu uso a autoridade que eu recebi.